pessoal que nos ouve. Mais uma vez estamos aqui, o Wellerson e eu, para mais um podcast, Fé e Obras Podcasts. Diga aí, Wellerson, como é que você está? Olá, Elias. Olá para todo mundo que nos ouve. Estou muito contente de estar aqui mais uma vez, mais uma semana, para conversar sobre assuntos relevantes para a nossa cultura pentecostal. E assuntos do nosso dia a dia também, né? São bem importantes. Nada como o senso comum para ir minando determinadas coisas, né, Wellerson? Exato. Porque é o senso comum que nos influencia. É o que acontece de segunda a sexta que impacta a nossa vida. Então é importante observarmos nesses momentos a mão de Deus e conseguir lidar com eles a partir de uma lógica bíblica, cristocêntrica. Exatamente. Quer anunciar o tema de hoje, Wellerson? Com muito prazer. Na conversa de hoje, nós vamos falar sobre os dons espirituais. Tema bastante importante, que não sai da pauta da Assembleia de Deus. Te dá uma volta aqui, outra colar, mas a questão dos dons se mantém presente nas nossas discussões, nas nossas pregações, nos nossos ensinos. Então, nada mais justo que dedicarmos pelo menos um episódio a esse tema. E se para você que está ouvindo esse episódio pela primeira vez, né, já está pegando direto aqui, eu queria incentivar você a ouvir as outras edições, né, do nosso podcast. Já falamos sobre milagres, já falamos sobre o Espírito Santo, já falamos sobre ecologia. Olha só, assembleanos falando sobre ecologia, né, quem diria? Mas eu acho que vale a pena dar uma ouvida nos outros podcasts, para você ir se ambientando também, porque, por mais que seja um tema novo, faz parte de uma mesma construção de pensamento, né, Wellerson? Não, é importante como a nossa própria proposta, que é, de alguma maneira, oferecer ferramentas para a gente conseguir lidar teologicamente com a nossa rotina, falar sobre ecologia foi fundamental. Mesmo soando estranho para muitos, são temas relevantes. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, enfrentando uma onda de calor Exato. desproporcional. Pelo menos eu não É tenho isso. recordações de momentos como esse. Nós estamos vendo as fornecedoras de energia sendo sobrecarregadas em função de questões climáticas também, né? Uma chuva mais forte que o normal, um vento mais forte que o normal. Então, veio em boa hora que a gente despertasse para esse assunto. E hoje é 22/11, 22 de novembro de 2023. Não sei quando que você vai estar assistindo, ouvindo aí o nosso podcast, mas dá para buscar até no Google o que aconteceu aqui em Niterói nesse período, né, de chuva e de calor intenso. Mas vamos lá para o nosso tema, Alisson. E eu já queria começar lendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, quando o apóstolo Paulo fala a respeito dos dons espirituais. Não é um texto tão grande assim, eu acho que vale a pena ler um pouquinho deles ou pontuar, de repente, alguns trechos, né? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, diz o seguinte: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eram gentios, levado aos ídolos mudo, conforme eres guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém que pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, e aqui já especifica um pouquinho mais o que a gente quer: a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios. Versículo 6, a diversidade de operações. Versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Isso é interessante, né, Anderson? Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. E aí a gente já começa a listar. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, dons de curar. E a outro, operações de maravilhas. E a outro, profecia.
há outro dom de discernir os espíritos, há outro variedade de línguas e há outro interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Está aí o apóstolo Paulo. Ele é muito específico ao determinar aí, apontar quais são os dons, né? É importante, e o Craig Kinner, né, em O Espírito da Igreja, ele vai dizer que na carta aos Coríntios, Paulo destaca dons relacionados à oratória, à palavra, questões que eram muito valorizadas na igreja de Corinto. Isso. O próprio a palavra Paulo, da ciência, a palavra da sabedoria, principalmente, né? O próprio Paulo, ele vai ser questionado em relação à sua própria oratória, né? Ele era tido como uma pessoa que não falava tão bem assim. Por mais que ele escrevesse magistralmente, se tem relatos de que existe uma certa resistência à sua oratória. Há quem diga, inclusive, que foi por isso que o Eutico morreu, né? Que a homilética dele não era muito boa. Mas aí, eu acho interessante Paulo destacar exatamente dons relacionados à oratória. E ele ter deixado, por último, o dom de línguas. Porque, geralmente, se tem a ideia que deveria se buscar esse primeiro. E em Corinto também existia essa ideia de buscar o dom de línguas, porque, em tese, ele era o mais fácil. Sim. É o que mais aparece na nossa comunidade. É a evidência, né? Como dizem nós, assembleanos, né? Sim. Então, por ele ser, dentro dessa ótica do Kinner, o mais fácil de se conquistar, os coríntios estavam mais voltados para eles. E também ele mostra que existem outras formas de atuar na igreja, para além do falar em línguas. Esses elementos que a gente está apontando aqui são legais para a gente pensar que essas cartas elas foram escritas muitas das vezes como uma resposta a problemas que estavam acontecendo à igreja. Por isso que existe esse tipo de conclusão que a gente acabou de fazer. Paulo está escrevendo para uma igreja que apresentou certos problemas em relação aos dons espirituais. Tanto que essa passagem que você começou a ler fala assim, eu estou escrevendo aqui para que vocês não sejam ignorantes no que diz respeito aos dons. Estava existindo problemas sobre isso. Então, Paulo escreve esse capítulo exatamente para atacar essa questão que estava sobressaltando dentro da igreja. Exatamente, Wellington. Essa questão do Craig Kinner. Kinner, perdão. Isso. Então foi problema de pronúncia mesmo minha aqui. No livro O Espírito na Igreja, ele fala exatamente disso. Agora, isso nos leva a concluir, Wellington, que esses dons aí podem ter sido os dons que mais eram evidenciados na igreja de Corinto, né? Porque, assim, quando nós olhamos para a lista que o apóstolo Paulo apresenta em Corinto, mas também quando nós olhamos para a lista que o apóstolo Paulo apresenta lá em Romanos, né, e para você que só está acostumado a ouvir acerca dos dons espirituais na carta de Paulo aos Coríntios, né, nós vamos ver também lá em Romanos, e me permita já introduzir esse tema aqui, nesse assunto aqui, Wellington. Vamos ver lá em Romanos também, no capítulo 12. 6 a 8, né? Isso, de 6 a 8, quando o apóstolo Paulo fala assim, olha, agora eu vou ler aqui. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, olha que já entra um outro dom diferente que não está na lista lá de Coríntios, seja em ministrar, se é ensinar, ele já coloca o ensino como um dom também, se é exortar, use esse dom em exortar, o que reparte, então também a questão do repartir,
também como um dom, o que preside como um dom, ou seja, o que nos leva a entender que o que o apóstolo Paulo pretendeu fazer não foi somente uma sistematização, nem uma organização dos dons, de quais dons existem, né? Mas ele procurou, de acordo com aquela realidade lá de Corinto e no caso de Roma aqui, né, evidenciar quais são os dons para saber a maneira pela qual o dom deveria ser utilizado, né? Porque também o que você falou, Ellison, se procura o dom de línguas, porque é o primeiro, porque é o mais fácil, porque é a evidência. Mas também a gente acaba ficando por aí, né? A gente acaba ficando assim, não vou falar que é uma superficialidade, né, mas a gente acaba no primeiro passo, né? Se o primeiro passo se essa é a evidência, esse é só o início do rio, é só o início da caminhada, né? Tem muito mais coisa aí para acontecer, para vivenciar, né? Ou muito mais dons para serem desenvolvidos. Eu gosto de pensar nessas listas de dons que o Paulo desenvolve em 3 caixinhas, né? A gente tem aí esse de Romanos como os dons relacionados a serviço, Sim. né? A trabalho, né? É o ensinar, é o exortar, né? É o repartir, né? É você ter a capacidade de ser um mordomo, de presidência, de liderança, tudo relacionado ao trabalho, né? São Sim. verbos. Exato. Esses que a gente viu anteriormente em Corinto, tem mais a ver com dons espirituais. E tem uma outra caixinha que está em Efésios lá, não sei se você planejou falar sobre isso, Efésios 4:11, não, vamos lá, que são dons relacionados ao ministério, à prática dentro das 4 paredes do culto. São os dons ministeriais. Oi? São os dons ministeriais. Isso aí. Então, o Paulo, ele está falando para igrejas diferentes, com necessidade diferente. E quando a gente olha para a igreja de Roma, me parece que ele está também se aproveitando do contexto social, histórico e cultural daquela civilização que valorizava o serviço. Né? Roma, capital do Império Romano, tinha na cidadania, né, na expressão da cidadania, uma das suas marcas mais evidentes. O cidadão romano, ele participava da religião cívica, né, participar dos eventos, trabalhar em prol do império, era algo visto como prestígio, algo que não era aberto a todos. Então, para essa igreja em especial, Paulo apresenta dons relacionados ao trabalho, ao serviço, né? Porque ele talvez tenha percebido que isso era muito valorizado na igreja romana. Isso. Exatamente. Então, ele procura lidar com cada situação, com cada comunidade, né, ou com cada localidade de uma maneira bem específica, né? Então, mais do que o tratado de teologia, até porque, o Ellison, e isso a gente pode colocar também, principalmente em Romanos, né, se a gente for considerar os 11 primeiros capítulos, ou os 10 primeiros capítulos, como os 11, né, até o 11º capítulo, como o corpo doutrinário, e somente a partir do 12º, como as considerações práticas, nós vamos ver que essa colocação de Paulo está exatamente dentro das considerações práticas, porque até então ele estava falando sobre coisas complexas acerca de justificação, acerca de santidade, acerca de vários temas que são temas pertinentes, e a carta de Romanos ela é muito propícia para isso, né? Está toda a fé organizada e sistematizada em Romanos, mas quando começa o capítulo 12, começa as questões práticas. O apóstolo Paulo começa: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos. Ou seja, e a partir de então, até o final da carta de Paulo, são conselhos práticos, são coisas bem simples, e ele vai listar esses dons
que você falou aí, que é uma questão bem peculiar acerca do Império Romano. Né? Eu acho que vale a pena a gente ler também essa terceira caixinha, Wellington, de Efésios, para nortear aí as pessoas que estão nos ouvindo. Nós podemos ir lá para o texto de Efésios também. Efésios, capítulo 4, versículo 11. 4 e 11. Isso. E diz: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, ou pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Mas o interessante nisso tudo é notar o para quê, né? E o porquê. Qual o motivo? Que o motivo, ele não é a própria comunidade, ele não está restrito às quatro paredes. O motivo, ele é sempre o outro, ele é sempre para fora, ele é para o aperfeiçoamento das pessoas, mas ele também é para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, ele não é um dom que vai existir simplesmente para demonstrar uma habilidade. Né? E aqui a gente já pode começar a entrar um pouco mais por essa questão, né, que a gente vê atualmente, né, mais como uma demonstração de poder em si, do que como uma utilidade para quem está ouvindo, ou para uma forma de expandir o reino de Deus. Né? Rapaz, realmente nós já fincamos aí as raízes, né, o alicerce para a gente avançar. E um elemento que eu gostaria de apontar acerca dos dons é que eles foram feitos não para mim. Isso precisa ser claro. Os dons foram feitos para a igreja, para o outro. E se isso foi feito, não existe, ou pelo menos não deveria existir, a possibilidade da gente usar um dom como meio para qualquer outra coisa a não ser a edificação da igreja. Exatamente. Então, enquanto nós oramos para pedir dons específicos para Deus, a gente tem que ter um propósito bem claro, que esses dons vão servir para servir a igreja, servir o meio onde eu moro. Então, eu não vou pedir a Deus o dom de misericórdia e abrir uma ONG e captar recursos, mudar minha vida, porque eu tenho dom da misericórdia. Mas eu vou pedir a Deus o dom de misericórdia para exercer isso e fazer o nome de Deus glorificado. Que eu diminua e que o Senhor cresça a partir desse dom. Né? O mesmo do ensino. Poxa, você está sendo capacitado por Deus para aprender coisas que muita gente não consegue aprender. Aí, em vez de você passar, você para de viver em comunidade com seus irmãos, você não é um professor de escola dominical, você não está em uma filial ajudando a igreja, você não prega. Poxa, Deus te deu o dom do ensino para quê? Para você acumular diplomas na parede? Sim. Não. Para você servir a igreja. O dom não termina em mim. O dom não é para mim. O dom é para os outros. Só que Deus usa um instrumento que sou eu para o exercício desse dom. Exatamente. E nisso, quando a gente começa a pensar dessa forma, Alisson, as coisas começam a ir clareando na nossa mente, e à medida que vai tendo entendimento, né, o povo erra porque falta entendimento, falta conhecimento. Na medida que nós vamos conhecendo mais de Deus e dos propósitos do Senhor, as coisas vão tendo mais significados, né? E ela vai também ressignificando. Por exemplo, uma coisa que sempre, desde que eu me entendo por gente na Assembleia de Deus, que causa muito desconforto, é a questão do falar em línguas. Né?
e tem sempre aquela história assim, mas esse é o momento certo de falar, esse não é o momento certo de falar, é errado falar o tempo todo, não é errado falar o tempo todo, mas o mesmo pregador que fala que é errado falar o tempo todo quando não há a interpretação, é o mesmo pregador que fala no microfone para que as pessoas possam serem envolvidas por aquelas línguas ali, também sentirem a presença de Deus. Ou seja, a gente fica meio confuso, né, quando a gente parte para a prática no templo e a gente começa a se deparar com essas questões. Mas quando a gente começa a entender, Ellison, lá atrás, desde o que aconteceu lá em Atos, né, em Atos 2, com o falar em outras línguas, nós vamos conseguindo traçar algumas questões. Primeiro, porque aquele falar em línguas ali eram línguas estrangeiras, né? A gente não vai correr para o texto aqui agora, mas está bem pontuado lá, que outras pessoas de outros lugares ouviam em sua própria língua materna, né? Já em um segundo momento, nós entendemos que essas línguas passaram a ser línguas, de fato, como se fala no termo técnico, você até utilizou da última vez, que é a glossolalia, ou glossolalia, né, que é falar em línguas que nós não conhecemos. E nós vamos entender também a função disso. E isso é muito simples. Claro, eu, no caso, Pedro, apóstolo, judeu, recebeu a fé. E ele olha para o lado agora, tem um gentio do lado dele, que não observa nenhuma das leis que observa, e agora essa pessoa se converte. Tá, qual é a evidência de que essa pessoa se converteu? Ele fala a mesma língua que eu falo. Olha as coisas começando a se clarear. A mesma coisa que aconteceu, a gente pode pontuar também, Wellington, o que aconteceu na Azusa, né, com aquela segregação que havia ali entre negros e brancos, como que o batismo com o Espírito Santo e a glossolalia, naquele momento ali, ela serviu para poder unificar aquele povo, nivelar aquela galera ali. Ou seja, foi a evidência do Espírito que colocou todo mundo no mesmo pacote e pronto, e acabou. Ou seja, acabou com o que estava acontecendo ali. Então, quando a gente começa a perceber o porquê ou para quê, as coisas vão fazendo mais sentido na vida cotidiana, né? Essa questão da glossolalia, ou glossolalia, eu chamava de glossolalia, né? Mas eu não sei qual é a maneira correta. A gente fala das duas formas. Ela é bastante complexa, porque quando a gente lê as cartas paulinas, fica bem claro que o falar em línguas, sem a presença de um intérprete, é equivocado. Mas ao mesmo tempo que se ensina isso, se faz de maneira diferente, né? Você pontuou. E realmente isso gera uma certa estranheza. Para mim também. E a Bíblia fala que, poxa, se não tem um intérprete na igreja, naquele momento, fale em secreto com Deus, né? Isso. Não fale isso de maneira pública, porque não faz sentido, ninguém vai ouvir, ninguém vai compreender, né? E o que se diz no microfone da igreja tem por princípio ser entendido, né? É importante que o que se fala no público seja entendido. E eu já tive esse debate assim no âmbito familiar, né? E me chamaram de frio, né? Esse tipo de coisa, mas é o que está escrito, né? Tava vendo uma série sobre os bicheiros, né? Do Rio de Janeiro, que questão do jogo do bicho. A pessoa fala, não vale o que está escrito. Eu senti um bicheiro falando acerca da Bíblia. E pegando o que você falou com a coisa que eu estou pensando aqui, você acha, levando em conta que os dons são para a edificação da igreja e do outro, que a nossa Assembleia de Deus, em algum momento, não vai ter a glossolalia? Levando em conta que isso tem que servir para a edificação da igreja. Sim. Será que em algum momento Deus vai parar de entregar esse dom para os crentes, já que não tem surtido muito efeito pela ausência do intérprete? Então, eu acho que cessar o dom, ele não vai cessar, não. Mas eu acho que a gente
acaba deixando de usufruir de Deus quando a gente recebe o dom e a gente para por ali. Quando a gente não busca, né? Porque o próprio apóstolo Paulo fala para a gente buscar com zelo os melhores dons, né? Os dons. E isso, assim, claro, ele estava falando para um contexto. Então, quais seriam os melhores dons aqui na nossa realidade hoje, né? Então, cessar eu não acredito, mas eu acredito que a gente pode ficar limitado enquanto tudo aquilo que o Senhor tem para a igreja ficar restrito somente por conta de uma posição nossa, ou de uma visão nossa, ou de uma falta de aprofundamento nossa na fé, né, do Senhor. Excelente. Uma outra questão que eu acho que é interessante, tem muito a ver com a nossa comunidade de fé, é a questão do batismo no Espírito Santo como pré-requisito para alguma coisa na igreja, né? E a evidência é exatamente a glossolalia. Os mais antigos, eu já ouvi falar que para você ser um diácono, alguma coisa do tipo, você precisava ser batizado com o Espírito Santo, e a comprovação que você era batizado com o Espírito Santo era exatamente o dom de línguas. E se não funcionasse lá na hora, geraria um problema. Você estava impedido você estaria impedido de exercer tal tarefa. Eu já ouvi, inclusive, né, pessoas reclamando, no sentido de, esse pastor aí, nunca vi ele falando em línguas. Então, esse cara é fraco e tal, né? Esse cara não tá com nada, não. Nunca vi ele falando em línguas estranhas, sei lá. Nem batizado ele é. É comum a gente, entre ovelhas, né, ouvir falar, se você é pastor, você não fica sabendo de nada, não. Mas aqui, entre ovelhas, a gente vê muita coisa. Vê e escuta muita coisa. Então, sobre isso, eu conheci uma mulher que ela tinha o dom de cura e ela não falava, ela não tinha evidência do falar em línguas com o batismo com o Espírito Santo. Era uma batista. Foi no encontro de casais que a Paula e eu fizemos, e ela tinha o dom de cura, ela falou de todos os testemunhos que aconteceram, né? Mas ela não falava. E assim, a gente olha para isso como se estivesse julgando a Deus e falando, mas peraí, como que isso pode acontecer? Como se a gente tivesse o controle dessas questões, né? Como se a gente pudesse virar e falar assim, mas ela é fraca, ela não, esse dom dela aí é mais ou menos, porque ela não fala em línguas, né? Se essa é a porta de entrada para os outros dons, eu acho que é por conta disso que para ser um diácono antes precisaria, né, ser batizado com o Espírito Santo, né? E eu já vivenciei alguns debates bem calorosos acerca disso, Wellington, no ministério ao qual eu participava, porque a minha posição era uma posição assim, considerada como fria, né? De que não precisa. Aí a gente olhava para a vida da pessoa e falava, cara, essa pessoa ela é irrepreensível. Mas ela não fala em línguas. Tá bom, mas o fulano fala em línguas, mas ele é desse jeito. E agora? O que a gente faz com isso? Não, eu sei que isso é uma discussão bastante séria, né? Gera problemas mesmo, dependendo da sua postura em relação a isso. E por isso também que eu fiz essa provocação para quem estiver ouvindo, que pode ser que esteja, né, passando por isso. A gente não respondeu nada, né? Mas a gente também pensa nisso, né? Acho que isso é o mais interessante. Eu já vi grandes obreiros não serem consagrados por conta de não ter a evidência, né, de falar em línguas. Isso gerava um constrangimento muito grande entre os obreiros e entre a igreja mesmo, porque assim estava patente para a comunidade de fé, para a igreja, que aquela pessoa ali ela era realmente uma pessoa de Deus, né? Mas esse detalhezinho parecia que desclassificava ela de todas as outras coisas que ela fazia, entendeu? Isso gerava muito incômodo e muito constrangimento mesmo. Outra coisa, acerca dos dons ainda, seria legal a gente pensar nos 2 dons de profecia que existem, né?
O primeiro é aquele sobre falar acerca das questões do futuro ou do presente, né? Porque o profeta não fala só do futuro. Ele pode falar algo sobre o que você está vivendo e só você sabe, né? Ou seus amigos mais próximos e tudo mais, que eles estão vivendo contigo. E também o profecia do pregar, porque eu acho que não existe essa distinção hoje em dia. Por ora, o profeta é aquele que fala aquilo que não se sabe, ou que poucos sabem, mas a gente não ouve falar muito da profecia enquanto pregação da palavra de Deus, seja ela no âmbito familiar, coletivo ou na igreja. Sim. Essa é uma questão também que causa muita divergência, né, e causam alguns problemas. Porque, assim, já vi gente falar, enquanto tiver alguém pregando, não pode haver profecia. Porque a maior profecia, que é a pregação da palavra, ela está sendo pregada. Mas eu também já vi aquilo que a gente falou no início de senso comum, né? Eu já vi acontecer assim, não, enquanto tiver alguém pregando, pode ter profecia sim, porque a palavra revelada na hora, ela tem um peso maior do que aquela que foi revelado outrora, né? Aí começam as questões, né? E a gente sabe que Deus não é Deus de confusão, né? Se tem um profeta falando, pelo menos o mínimo que você tem que fazer é esperar esse profeta falar para depois falar. Isso a gente aprende, né, lá com o nosso papai, com a nossa mamãe, bem na infância ainda. Mas esse profetismo, Ellison, ele não é uma peculiaridade do Novo Testamento, né? E nem do Atos em si. Nós já vemos esse movimento no próprio Antigo Testamento, né? No Assim diz o Senhor dos profetas. Né? Só que, diferente do que a gente às vezes vê hoje, lá nesse profetismo aí do Antigo Testamento, o profeta falava e quando o profeta falava, a palavra era sempre de arrependimento, de confronto, né? de trazer o povo para o caminho, de anunciar para o povo que caso o povo não modificasse o seu comportamento, das consequências de tudo que poderia acontecer em relação àquilo, né? Já hoje, a profecia, nós vemos uma profecia de um caráter mais pessoal, né? Mais particular em alguns momentos, também para a igreja como um todo, mas ela tem um caráter mais pessoal também, né? Eu, inclusive, enquanto prego, eu me penso como um profeta, né? Sim. Porque eu estou falando a palavra de Deus ali. Pode não ser aquela que Deus soprou no meu ouvido para eu passar para a igreja, mas é aquela que ele deixou escrito para passar para a igreja. Sim. Então, eu particularmente me vejo como profeta. Me vejo como um profeta. Isso nunca aconteceu, mas eu também espero que enquanto a palavra ali está sendo exposta, eu não seja interrompido, né? Eu nunca passei por essa experiência, porque eu realmente acho que... isso. Eu já presenciei. Presenciar eu também. Então eu espero que, né, a gente serve um Deus soberano. Ele estabeleceu, eu para estar pegando aquela oportunidade, e ele vai me usar para falar o que ele quer que a igreja ouça, né? Então eu não sei se até que ponto eu estou correto, e também a gente tem que entender as nossas limitações cognitivas. A gente não vai conseguir entender Deus, a vontade dele, né, como que ele vai organizar as coisas, mas dentro daquilo que a gente pensa, na nossa limitação, nossa pequenez, eu acho que enquanto uma pessoa estiver pregando a palavra de Deus, não vai levantar nenhum profeta na igreja, né? Talvez num momento ali de êxtase coletivo, né? Ali no final da pregação, enquanto as pessoas cantam, enquanto as pessoas oram, né? Mas ao longo da exposição, né, da palavra de Deus, eu não vejo como correto, não. Até porque sim. Um dos motivos do apóstolo Paulo trazer essa questão à tona lá para a igreja de Corinto era exatamente para a organização do culto.
né, para que houvesse ordem no culto, e ordem no melhor sentido da palavra, né, para que as pessoas pudessem entender o que estava acontecendo, né, para que o culto fosse algo realmente útil, né, para que não fosse uma confusão generalizada, né? E a gente precisa valorizar a liturgia, né? Isso. Isso é um tema até para a gente conversar, né, nos próximos episódios. Falar É acerca da um bom liturgia. tema. Porque Paulo tinha essa preocupação, né, na ordem do culto. Por mais que ele pregasse horas seguidas, ele tinha uma certa preocupação com a ordem, né? A organização das coisas. Exatamente. E agora, as muitas dúvidas que podem estar gerando na mente de cada um que está ouvindo a gente agora, né, Ellison? E se gerou dúvida aí para você, eu incentivo você a escrever para a gente, está aí o nosso e-mail, o nosso contato, coloque aí a provocação, de repente essa sua dúvida pode gerar um próximo episódio de podcast, quem sabe, né, com convidados ou não, mas você pode escrever aí acerca da sua dúvida para a gente também, falar quais foram as suas experiências, né? Porque experiências são muitas, né? Cada um vive as suas próprias experiências e a gente não tem como julgar, porque a experiência ela é pessoal, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos a Bíblia para nortear e para nos legitimar, né, em nossas experiências e para que a gente possa discernir, de fato, o que é Deus, o que não é, o que é a minha própria mente, o que não é, e como que nós devemos tratar com essas coisas, principalmente a quem está na direção do culto, quem está conduzindo a reunião. Não, Edson? Talvez seja interessante, né, a pessoa que está nessa posição ter um outro dom, né, que é o discernimento de espíritos. Eu ouvi um relato uma vez, e aí, se é verdadeiro ou não, né, que eu ouvi, né, de um culto em que um pastor visitante estava pregando e levantou uma mulher para profetizar. Sim. E esse pastor, ele repreendeu essa mulher que estava profetizando. E o pessoal ficou um pouco assustado assim, né? Que a mulher na hora ficou quieta, sentou. E no final do culto, conversando com os irmãos da igreja, ele falou que aquela mulher não estava falando coisa que era de Deus. Sim. Que ele tinha um dom de discernimento de espírito. E aquela mulher não estava falando o que era a vontade de Deus. E a igreja ficou um pouco chocada, porque aquela irmã fazia isso com certa frequência ao longo do culto, né? Ao longo dos meses e das semanas. Teve que vir um pastor de fora que tinha o dom de discernimento de espírito para identificar, né, esse problema que estava acontecendo nessa comunidade em especial. Acho que esse aí é um dom que sempre quando a gente está falando desse assunto, as pessoas falam, poxa, tem que buscar esse dom, né? Esse dom é importante, mas as pessoas acho que não se importam muito na real com isso. Até porque, né, poxa, se discernir espírito deve ser tão legal, chamativo. Vocês não devem te valorizar muito por isso. Não, e da mesma forma que o profeta ele fica em saia justa, né, quando ele tem que falar para determinadas pessoas, nas diversas situações, o que tem discernimento também ele fica em saia justa também, porque ele vai estar ali para repreender, né? E agora, para a pessoa conseguir discernir os seus próprios pensamentos para saber se é Deus mesmo ou se é ele que está falando, né? Então, quem é o alvo da repreensão também? Exatamente. Então, a questão não é uma coisa tão teórica assim, né, Wellington? Não é nada assim. E isso é o mais interessante, de repente, por conta disso, até, Wellington, que o próprio Kinner vai falar sobre os sensacionalistas, né? Sobre aquelas pessoas que entendem que os dons cessaram e se utilizam até de alguns trechos bíblicos para poder construir uma doutrina que fale a respeito disso, né? Porque se é prático, se é vida, se é vivência, se é de comunhão, desde o momento que eu não tenho prática, que eu não tenho vida, que eu não tenho comunhão, não faz mais sentido e a coisa já não acontece mais comigo, né? Eu tenho para mim
que muitos dos sensacionistas o são exatamente pelos exageros que eles percebem no meio pentecostal e neopentecostal. Sim. Talvez uma forma de resistir a isso de maneira muito radical seja o sensacionismo. Sim. Né? Se a gente entrar na internet, a gente vai ver cada coisa absurda, que é exatamente o fruto, o reflexo da falta de conhecimento acerca dos dons, como o apóstolo Paulo fala aos Coríntios. Então, para você resistir a isso, você toma uma posição radical, que é não acreditar em nenhuma manifestação dessa natureza. Pelo menos quando eu ouço sensacionalistas falarem, eu entendo mais ou menos nesse sentido. Porque eles apontam os exageros, né, do meio pentecostal e para justificar o sensacionismo que eles se tornaram adeptos, né, correligionários. Sim, exatamente. Isso porque, Ellison, assim, tudo que acontece e que às vezes é exagero, e nós sabemos que esses exageros eles acontecem, se tem o falso é porque já houve o original. Né? É igual aquela velha essa história da cédula de dinheiro. Né? Se existe a cédula falsificada é porque existe a cédula original. Então, esses exageros eles podem ser exageros que já até existiram. Né? E com relação a isso, eu até queria indicar um livro para quem está nos ouvindo aí, que é o Diário de um Pioneiro, que fala a respeito de um dos pioneiros da Assembleia de Deus, o Gunnar Wingren, eu acho é o Gunnar Wingren, sim. Fala a respeito dele, sobre todas as experiências que ele já teve, né, que ele teve aqui no campo missionário, aqui no Brasil, quando ele chegou em Belém. Né, de coisas que hoje, lendo, a gente fica assim, nossa, como isso aconteceu? E tem relatos no livro de pessoas serem cheias do Espírito ao ponto de saírem do chão, ao ponto de serem tomadas por uma alegria muito grande e de não conseguir parar de rir. Né? Então, assim, coisas que nós vemos hoje acontecer e que a gente olha assim, a gente percebe um certo exagero, a gente percebe uma certa manipulação, a gente percebe, né, mas de coisas verdadeiras que já aconteceram de fato. Até porque não teria motivo para uma pessoa como essa, um pioneiro, no caso do Daniel Berg e Gunnar Wingren, forjarem documentos para falar o que aconteceu. Eles estavam falando das vivências dele, da realidade do que acontecia ali no dia a dia deles. Né? Agora, o que nós vemos no livro e que nós não vemos hoje era o ambiente. Né? Hoje o ambiente ele é permeado por uma mística, ele é permeado pelo sensacionalismo, por câmeras filmando, né? E todas essas coisas aconteciam ali na sala da casa deles, né? Enquanto eles estavam orando. Realmente, eu acho que a gente tem que entender que o Espírito Santo não é algo que a gente consegue medir. Isso. A gente não vai conseguir dar conta da sua capacidade de ação, do seu raio de ação, da sua maneira de agir. Mas eu acho que a gente tem uma certa medida, que é a medida do comedimento, né? Da gente estar sempre ali buscando equilíbrio, buscando não um meio termo, não uma zona cinzenta, mas agir de maneira equilibrada. E acho que aí a gente consegue desfrutar melhor dessas experiências, né? E ser bênção para o lugar onde a gente está. Porque se a gente cair no extremismo do espiritualizar demais tudo, ou de abandonar essa questão dos dons, eu vou estar sendo deficiente. Eu não vou estar 100% naquilo que Deus deseja. Então, acho que a gente tem que estar ali sempre buscando, né, o comedimento para conseguir ser eficiente naquilo que Deus nos propõe a fazer. Exatamente. E fica aí, então, hoje, 2 dicas de leitura para você. Né? Uma um pouco mais técnica, foi citada pelo Ellison, e outra um pouco mais pessoal, do coração, que é o Diário de um Pioneiro, onde você vai ver todos
os registros do caminho missionário que foi realizado aí pelos pioneiros da Assembleia de Deus no Brasil. Bem, Wellington, estamos chegando aqui mais uma vez ao final do nosso Fé e Obras podcast. Eu espero que você tenha sido abençoado aí pela nossa conversa, né? Não pelas nossas palavras, mas pela nossa conversa. E que, como você disse no episódio anterior, Wellington, que possa ter gerado ainda mais dúvidas aí no seu coração e que agora você possa partir para a prática. E a prática do Espírito é joelho no chão e Bíblia na mente. Leitura da Bíblia e joelho no chão. É isso, amém. Eu estou muito feliz, cada semana eu aprendo mais e pelo menos fico mais curioso sobre outras coisas. E Sim. isso tem nos movimentado aqui ao longo da semana e tenho ficado bastante contente com as inquietações que essas conversas estão gerando. É isso mesmo. Wellington, vamos então até o próximo Fé e Obras podcast. Eu sou o Elias. Eu sou o Ellison. E até o próximo episódio, se Deus quiser. Amém. Deus abençoe.